A Bíblia. Só o nome já evoca um peso, uma história, uma profunda influência. É um livro, ou melhor, uma coleção de livros que moldou culturas, inspirou a arte e alimentou incontáveis debates. De suas origens antigas às suas interpretações modernas, a Bíblia permanece uma fonte de fascínio, controvérsia e, para muitos, um guia espiritual profundo. Mas o que é exatamente a Bíblia? E por que ela ocupa um lugar tão poderoso na história humana? Em sua essência, a Bíblia é uma biblioteca. É uma compilação de textos escritos ao longo de séculos por diferentes autores, em diferentes línguas e em diferentes gêneros. No entanto, apesar dessa diversidade, um fio condutor percorre suas páginas: a história do relacionamento da humanidade com o divino. Esse relacionamento se desenrola por meio de narrativas, leis, poesias, profecias e ensinamentos, todos apontando para uma história maior de criação, redenção e esperança. O livro de Gênesis, que significa princípio ou origem, serve como alicerce de toda a Bíblia. Ele começa com um majestoso e conhecido relato da criação, uma história de Deus falando e o mundo vindo à existência. Da formação da luz e das trevas à criação da humanidade, Gênesis pinta um quadro vívido do poder e da intencionalidade divina. Esses primeiros capítulos estabelecem a crença fundamental em um único Deus, todo-poderoso, que criou o universo e tudo o que nele há. O livro de Êxodo começa gerações depois, com os israelitas escravizados no Egito. Eles se tornaram numerosos, e um novo faraó, ameaçado pelo crescimento da população, os submete a uma opressão cruel. Entra Moisés, um hebreu criado na corte do faraó, que recebe um chamado divino para confrontar o faraó e exigir a libertação dos israelitas. Moisés, inicialmente hesitante, finalmente aceita sua missão e confronta o faraó com uma série de pragas que demonstram o poder de Deus sobre os deuses egípcios. Essas pragas, que vão desde transformar o rio Nilo em sangue até enviar enxames de gafanhotos, culminam na morte devastadora de todos os primogênitos egípcios. Após a praga final, o faraó cede, permitindo que os israelitas deixem o Egito em um êxodo dramático. No entanto, o faraó muda de ideia e persegue os israelitas em fuga, levando à icônica abertura do Mar Vermelho. Este evento milagroso, permitindo que os israelitas atravessem em terra seca enquanto os egípcios que os perseguiam são afogados, solidifica o poder de Deus e a fidelidade ao seu povo escolhido. Agora, livres da escravidão, os israelitas viajam pelo deserto em direção à terra prometida. É durante esse tempo que Moisés recebe os 10 mandamentos no Monte Sinai, um momento fundamental no estabelecimento da lei de Israel e da aliança com Deus. Os 10 mandamentos, gravados em tábuas de pedra, servem como a pedra angular de um código moral e ético que moldaria a lei judaica e influenciaria a civilização ocidental por séculos. Seção 3. Lei e ordem. Levítico, Números e Deuteronômio. Levítico, Números e Deuteronômio detalham a lei e a aliança entre Deus e os israelitas. Levítico foca em rituais religiosos e leis de pureza. Números relata as viagens e desafios dos israelitas no deserto. Deuteronômio reafirma a lei e prepara os israelitas para a terra prometida. Moisés revisa a história e enfatiza a fidelidade à aliança. Conquistando a terra prometida. Josué e Juízes. Josué lidera os israelitas na terra prometida após a morte de Moisés. A queda de Jericó simboliza a fé e a intervenção divina. Josué destaca a obediência a Deus na batalha e na distribuição da terra. Após a morte de Josué, Juízes descreve um período turbulento. Juízes como Débora e Gideão libertam Israel em tempos de crise.
Juízes adverte sobre os perigos de se desviar da aliança de Deus. Seção 2. Da anarquia à monarquia. A ascensão dos reis. Os livros de 1º e 2º. Samuel marcam a transição de uma confederação tribal para uma monarquia unificada. A narrativa gira em torno de Samuel, Saul e Davi. Saul, o primeiro rei, falha devido à desobediência. Davi, um pastor, mata Golias e sucede Saul. O reinado de Davi é a era de ouro da monarquia de Israel. Ele estabelece Jerusalém como capital e traz a Arca da Aliança. No entanto, seu reinado não é isento de falhas. Seu adultério com Batseba lança uma sombra sobre suas realizações. Seção 1. Canções de louvor e lamentação. Jó, Salmos e Provérbios. À medida que passamos das narrativas históricas do Antigo Testamento para a literatura poética e de sabedoria, encontramos um tipo diferente de escrita, que mergulha nas profundezas da experiência humana, lidando com questões de fé, sofrimento, justiça e o significado da vida. Esses livros não são crônicas de eventos, mas reflexões sobre a condição humana, expressas por meio de poesia, orações, provérbios e diálogos filosóficos. O livro de Jó, por exemplo, confronta a questão atemporal de por que pessoas boas sofrem. Jó, um homem justo que perde tudo, sua riqueza, sua família e até sua saúde, se envolve em um diálogo profundo com Deus, questionando a natureza da justiça e a aparente aleatoriedade do sofrimento. A história de Jó, embora não ofereça respostas fáceis, afirma a importância de lutar com a dúvida, manter a fé mesmo diante da adversidade e reconhecer o mistério dos caminhos de Deus. O livro de Salmos, uma coleção de 150 orações e hinos, oferece uma ampla gama de emoções humanas expressas em forma poética. De cânticos de louvor e ação de graças a lamentações de pesar e desespero, os salmos dão voz a todo o espectro da experiência humana, refletindo as alegrias e tristezas, dúvidas e certezas que caracterizam nosso relacionamento com Deus. Eles fornecem uma linguagem para a oração, oferecendo palavras de conforto, orientação e inspiração para os crentes ao longo dos tempos. Seção 2. Abraço da Sabedoria. Eclesiastes e Cantares de Salomão. O livro de Provérbios, por outro lado, adota uma abordagem mais prática da sabedoria, oferecendo ditados concisos e máximas para a vida diária. Esses provérbios cobrem uma ampla gama de tópicos, desde conduta pessoal e relações familiares até negócios e busca por conhecimento. Eles enfatizam a importância da sabedoria, diligência, retidão e o temor ao Senhor como chaves para uma vida plena. Embora frequentemente apresentados como conselhos diretos, os provérbios também convidam à reflexão e interpretação, revelando verdades mais profundas sobre a natureza humana e as consequências de nossas escolhas. Eclesiastes, frequentemente considerado o mais enigmático dos livros de sabedoria, explora os temas da falta de sentido e propósito em um mundo que muitas vezes parece caótico e absurdo. O autor, tradicionalmente identificado como Salomão, reflete sobre suas próprias experiências de riqueza, prazer e realização, concluindo que tudo é vaidade, passageiro e, em última análise, insatisfatório. No entanto, em vez de defender o desespero, Eclesiastes aponta para a importância de encontrar alegria no momento presente, reconhecendo as limitações do entendimento humano e vivendo em reverência a Deus. Por fim, o Cântico dos Cânticos, uma coleção de poemas de amor apaixonados, celebra a beleza e a intensidade do amor romântico. Frequentemente interpretado alegoricamente como uma representação do amor de Deus por seu povo, o Cântico dos Cânticos afirma a bondade do desejo humano e o poder da intimidade no contexto de um relacionamento comprometido.
Seção 1. Vozes de advertência e esperança. Os profetas maiores. Os profetas são figuras imponentes no Antigo Testamento. Vozes de advertência e esperança. Eles não eram adivinhos, mas indivíduos sintonizados com o coração de Deus. Clamavam por arrependimento e ofereciam vislumbres de esperança. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, deixaram escritos substanciais. Suas palavras abordavam questões sociais, políticas e espirituais. Eles enfrentaram resistência, perseguição e até morte. No entanto, permaneceram fiéis ao seu chamado. Seção 2. Falando a verdade ao poder. Isaías e Jeremias. Isaías, escrevendo no século 8 a.C., é uma das vozes proféticas mais importantes do Antigo Testamento. Seu livro aborda temas como a pecaminosidade de Judá e a promessa de um Messias. A mensagem de Isaías é caracterizada por avisos severos e certezas reconfortantes. Jeremias, o profeta chorão, viveu durante as últimas décadas do reino de Judá. Ele testemunhou a invasão babilônica e o exílio de seu povo. A mensagem de Jeremias enfatiza a responsabilidade pessoal e a necessidade de arrependimento genuíno. Seção 3. Visões de restauração e futura esperança. Ezequiel e Daniel. Ezequiel, um sacerdote exilado para a Babilônia, experimentou visões vívidas que formam a base de seu livro profético. Suas visões retratam a glória de Deus saindo de um templo profanado e o eventual retorno da presença de Deus a uma Jerusalém reconstruída. Daniel, levado cativo para a Babilônia, ganha destaque na corte devido à sua sabedoria. Seu livro revela a soberania de Deus sobre a história humana. As visões de Daniel retratam o triunfo final do reino de Deus. Suas histórias de coragem inspiraram gerações de crentes. O Novo Testamento, embora enraizado no Antigo Testamento, marca uma mudança crucial. Ele nos apresenta a Jesus de Nazaré, o Messias há muito esperado. Os evangelhos oferecem relatos da vida, ensinamentos, morte e ressurreição de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João escrevem de suas perspectivas únicas. Jesus é retratado como professor, curador, milagreiro e filho de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, narra a propagação do cristianismo desde Jerusalém até o Império Romano. Pessoas comuns, capacitadas pelo Espírito Santo, proclamam as boas novas de Jesus Cristo. Os apóstolos são transformados em corajosas testemunhas da ressurreição. Pedro emerge como um pregador poderoso. Paulo se torna o apóstolo dos gentios, espalhando a mensagem de Jesus. Atos relata o crescimento da igreja primitiva, seus desafios e triunfos. O Espírito Santo capacita os crentes a realizar milagres. Atos demonstra o poder transformador do Evangelho para criar uma nova comunidade unida. Ao concluirmos nossa jornada pela Bíblia, desde as grandes narrativas de criação e aliança, até as reflexões íntimas de poetas e as proclamações ousadas de profetas, ficamos com um profundo senso do poder duradouro do livro. A Bíblia não é meramente uma coleção de textos antigos, mas uma tapeçaria viva de fé, entrelaçada pelas histórias, experiências e percepções de gerações que buscaram entender seu lugar no mundo e seu relacionamento com o divino. Da lei dada no Monte Sinai ao Sermão da Montanha, dos Salmos de Davi às cartas de Paulo, a Bíblia oferece uma riqueza de sabedoria, orientação e inspiração para navegar pelas complexidades da vida. Ela lida com questões atemporais de fé, dúvida, sofrimento e redenção, oferecendo insights que ressoam através de culturas e séculos. A influência da Bíblia na civilização ocidental é inegável, moldando sua arte, literatura, música, direito e ética. Suas histórias inspiraram inúmeras obras de arte,
do teto da Capela Sistina de Michelangelo às cantatas inspiradoras de Bach. Seus ensinamentos influenciaram movimentos sociais, da abolição da escravidão à luta pelos direitos civis. Sua sabedoria forneceu consolo em tempos de luto, orientação em tempos de incerteza e esperança em tempos de desespero. No entanto, o poder da Bíblia se estende muito além de sua influência histórica e cultural. É um livro profundamente pessoal, falando ao coração do indivíduo com uma mensagem de esperança, perdão e transformação. Ela nos convida a lutar com suas complexidades, a nos envolver com seus desafios e a descobrir sua relevância duradoura para nossas próprias vidas. Em um mundo fragmentado por conflitos, consumido pelo materialismo, a mensagem da Bíblia permanece atual. Seu apelo por justiça e paz ressoa profundamente. Sua ênfase na dignidade humana, criado à imagem de Deus, nos desafia a confrontar o preconceito. A Bíblia nos lembra que não estamos sozinhos. Deus está presente, oferecendo força e conforto. Ela nos chama a ser sal e luz no mundo, a trabalhar por justiça e paz. A Bíblia é um testemunho do poder transformador da fé. É uma história que continua a se desdobrar, convidando-nos a fazer parte de sua narrativa contínua.